ensinar. Ele se permitiu, ele aceitou ouvir conselhos, ele aceitou que alguém sabia mais do que ele. A sua mãe, diz a história, a sua mãe foi a sua conselheira, os anciãos da nação foram os seus conselheiros, o sacerdote da época, os profetas foram os seus conselheiros, e essa equipe ajudou Josias a ser um homem bem-sucedido. Aleluia. O problema é que muita gente, tanto de pouca idade como de muita idade, tem gente que não quer ser aconselhada, não aceita. Não aceita. Tem gente que tem pouca idade e não quer ser aconselhado, não quer ser orientado, não quer ser, não quer. Como tem gente que tem uma idade mais avançada também que não quer. Mas quando nós olhamos para essa palavra que nós dizemos que é lâmpada e luz para o nosso caminho, quando eu olho para uma mulher chamada Esther, tão conhecida, tão falada, vitoriosa na missão imposta a ela, aceitou os conselhos do seu primo Mardoqueu, o seu tio. Aceitou. Quando eu olho para uma outra mulher, muito nova, Ruth, tão falada, que está inserida no contexto bíblico, na palavra de Deus, aceitou o conselho da sua sogra, uma mulher mais experiente. Então, se eu sou pelo menos inteligente, eu vou olhar para a Bíblia e vou falar assim: pessoas que aceitaram conselhos foram bem-sucedidas. Então eu faço o quê? Deus tem colocado pessoas no teu caminho para te ajudar. Deus tem colocado pessoas no teu caminho para te aconselhar. Mas muitas vezes a arrogância do nosso coração não permite. Muitas vezes nós somos tomados por um sentimento, o mesminho que tomou Arão e Miriam. O mesmo. Se Deus falar com ele, fala comigo também. Se Deus mostrar para ele, mostra para nós também. E se levantaram contra o líder Moisés. Ouça a voz do Senhor aqui nessa noite, querido, querida. Se permita ser ensinável. Se permita ter ouvido para as pessoas que Deus tem colocado no teu caminho, que é para te ajudar. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. Era ele que reinava, aconselhado por outros, mas quem reinava era ele. Quem dava a última palavra era ele. Reinou 31 anos em Jerusalém. Pode passar. Fez o que é justo aos olhos do Senhor, andou nos caminhos do seu antepassado Davi, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Josias, ele é da linhagem de Davi. Josias, ele é filho de Amon e neto de Manassés. Se você for procurar o histórico, tanto do pai de Josias, quanto do avô de Josias, são homens desobedientes. Homens que fizeram mal, 2 reis, que fizeram tudo errado, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, desobedientes, idólatras, foram reprovados por Deus, mas a Bíblia que é lâmpada e luz para os nossos pés, diz que Josias, filho de um homem rebelde, neto de um homem rebelde, decidiu fazer diferente. Então, esse negócio que algumas pessoas dizem, maldição hereditária. Porque o meu pai era assim, o meu avô era assim, o meu bisavô era assim, por isso que eu sou assim. A Bíblia diz que Josias decidiu fazer diferente. Você não está condenado. Você não está condenada a uma vida de derrota e de fracasso, porque alguém, porque é um pai, porque é um tio, porque é um avô, porque é um tataravô. A Bíblia
é clara. Não tem maldição hereditária para aqueles que estão em Cristo. Romanos 8, verso 1. Nenhuma condenação há. Nenhuma, não é algumas. Romanos 8, verso 1. Agora, portanto, algumas condenações não alcançam os que estão em Cristo. É isso? Nenhuma. Não há condenação para os que estão em Cristo. Verso 2. Que em Cristo Jesus a lei do Espírito da vida libertou você. Se você se aceita ser orientado por essa palavra, se você aceita a correção mediante esta palavra, você está em Cristo. Portanto, você está livre. Josias entendeu que o pai dele fez errado, que o avô dele fez errado. Aí ele olhou e falou assim: mas tem alguém na história, tem alguém na linhagem, rei Davi, é para ele que eu vou olhar, é os passos dele que eu vou seguir. Andou nos caminhos dos seus antepassados Davi, sem se desviar, nem para a esquerda, nem para a direita. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, o seu antepassado. Presta atenção nisso. Ele começou a reinar com 8, certo? No 8º ano do seu reinado, 8 anos se passaram. Então, quantos anos ele tem agora? 16. Sendo ainda bem jovem, com 16 anos de idade, o que ele começou a fazer? Buscar o Deus de Davi. Com 16 anos, ele começa por conta própria buscar a Deus. Porque quando ele é criança, ele obedece a mãe dele, ele obedece o sacerdote, ele obedece os anciãos, ele obedece aquela equipe que Deus colocou diante dele para dar sustentação para ele. Mas com 16 anos ele já cresceu e ele quer acertar, ele quer andar com os seus próprios pés, ele não quer ficar na carona de ninguém. Ele foi muito bom no tempo do aconselhamento, foi muito bom no tempo que teve alguém que segurou na mão e caminhou, mas ele quer caminhar sozinho, porque ele sabe que a responsabilidade é dele. Então agora com 16 anos ele decide buscar a Deus. Não é o Deus dele ainda, é o Deus de Davi. É o Deus de Davi. No 12º ano, então vamos lá, ele começou a reinar com 8. No 8º mês do reinado de Josias, ele tinha 16. No 12º ano do reinado de Davi, ele tem quantos anos? 20 anos de idade. No 12º ano do seu reinado, ele começa a purificar Judá e Jerusalém dos santuários locais. Com 20 anos de idade, ele começa a tomar decisões por si, orientado e buscando a Deus através da oração. Sabe, meus irmãos, o reinado de Josias foi um reinado muito difícil, muito difícil. A Bíblia não dá detalhes do reinado de Josias, dá algumas coisas. Mas quando a gente vai lá para Sofonias no capítulo 1, verso 1, você já vai entender o que eu quero dizer aqui. Sofonias, ele foi o profeta da época de Josias. Ele era profeta na época de Josias. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cuxi, neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trineto de Ezequias, durante o reinado de quem? Filho de quem? É desse Josias que começou a reinar com 8 anos. Sofonias foi profeta na época de Josias. O que diz o verso 2? Destruirei completamente todas as coisas na face da terra, declara o Senhor. Parece que o Senhor está bem bravo, hein?
Parece que o Senhor está meio descontente. Verso 3. Destruirei